Olá, então, para a nossa videoaula de hoje, eu vou estar fazendo essa flor para aplicação. Ela é a flor bergamota, que inclusive o Marcelo Nunes tem no canal dele, a flor bergamota, só que eu fiz adaptada para fazer aplicações em tapetes, em trabalhos de crochê, usando um fio mais fino e fazendo esse picô também. Ele só ensina essa parte normalmente com os pontos altos e eu fiz o picô para dar um detalhe a mais. Eu não sei se dá para chamar ela de bergamota, mas eu fiz essa adaptação, tá bom? Eu tô usando aqui, usei o amigurumi, né? Ele fica bem delicado para fazer a aplicação e para fazer a videoaula eu vou estar usando o Duna, que é quase a mesma espessura, um pouquinho mais grosso do que o fio amigurumi. Então, eu vou estar explicando aqui. Eu usei 10 gramas para fazer essa flor, ele é bem econômico e não é difícil de fazer. Então, vamos lá para a aula. Como eu falei, vou usar o fio Duna. Vou fazer um anel mágico para dar início. Se você não tem costume, você pode estar fazendo 5 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo na primeira. Para ficar bem fechadinho o centro, eu gosto de fazer com um anel mágico. Faço aqui normalmente. Ponto baixo. E aqui eu dou uma fechadinha e subo mais 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Então, eu tenho ponto baixo e mais 2 correntinhas. Laço e dentro desse círculo, eu vou trabalhar mais 15 pontos altos, totalizando 16 com as correntinhas que eu subi. Então, você vai trabalhando os pontos altos e, se precisar, vai puxando aqui um pouco dessa ponta para ele ir fechando para ficar melhor para trabalhar. Então, faz um total de 16, aí eu retorno. Feito, então, os 16 pontos altos, contando com essas primeiras correntinhas que eu subi, agora eu venho e puxo essa ponta e fecho bem o anel. Venho aqui onde iniciei com as correntinhas, então, eu tenho ponto baixo e mais 2, nessa segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, viro meu trabalho pro lado avesso. Aqui eu tenho esse próximo ponto alto, no seguinte eu venho e faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, viro meu trabalho pro lado direito e dentro dessas correntinhas que eu subi, eu laço, eu tenho esse primeiro ponto alto e faço mais 6 pontos altos. Então, tenho 1, 2. Agora, eu faço um picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pezinho dessa primeira correntinha, pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto nessas correntinhas e repito 7 pontos altos novamente. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ele ficou dessa forma. Aqui, se você quiser fazer maior essa flor com barbante, você pode estar fazendo, só que você faz normalmente os 16 pontos altos e aumenta a quantidade de correntinhas aqui. Ao invés de fazer 6 correntinhas, pode estar fazendo 8, 10 correntinhas e aumenta a quantidade de pontos altos. Aqui eu tô fazendo 7 mais 7, pode estar fazendo 8, pode estar fazendo 9, 10, quantos fica bom aqui, né, dentro dessa argola das correntinhas, tá bom? E faz o picô normalmente. Então, eu fiz 7 pontos altos, pulo um ponto de base, sobre o seguinte, eu venho e faço um ponto baixo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Viro meu trabalho pro lado avesso, e aqui onde eu pulei esse ponto alto, quando eu iniciei fazendo as correntinhas, eu pulei um ponto alto, eu venho nesse espaço e faço um ponto baixo. 2 correntes, viro meu trabalho pro lado direito, e agora eu trabalho nessas correntinhas. Nota que ele vai ficar atrás dessa primeira pétala, é a intenção, ó. Nota que ele vai ficando, ó, sempre eu tenho essa pétala, eu vou trabalhando atrás uma da outra, então, ela fica sobreposta
de uma pétala e outra. Essa é a intenção dessa flor. Então, aqui eu virei pro lado direito, fiz as duas correntinhas, laço, e vou trabalhar nessas correntinhas, que eu tô do lado direito, sempre se atenta para fazer do lado certo. Eu baixo um pouquinho essa primeira pétala para poder trabalhar aqui. Um ponto alto e faço mais 6, ficando um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Novamente, eu vou fazer o picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pé da primeira, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo. Laço, volto aqui nessas correntinhas, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho aqui, viro essa primeira pétala, que ela vai ficar dessa forma. Pulo, sempre se atenta para pular certinho os pontos. Então, eu trabalhei aqui, eu pulo esse próximo ponto alto, no seguinte, eu venho e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, todo lado direito. Viro meu trabalho pro lado avesso, e aqui, onde eu pulei esse ponto alto, eu entro com a minha agulha e faço um ponto baixo, duas correntinhas, viro pro lado direito novamente. Se atenta bem essa parte que eu tô fazendo aqui. Eu fiz as duas correntes, todo lado avesso. Viro pro lado direito, aqui fica o miolo, onde eu fiz esses pontos altos, é o meu lado direito. Então, eu baixo um pouquinho essas pétalas para poder trabalhar os pontos altos nessa argola de correntinhas. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto, laço e faço mais 6, totalizando 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Picô, 1, 2, 3 correntes, volto no pezinho da primeira, pegando as duas alcinhas, ponto baixo. Laço, volto nesse mesmo espaço, mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Puxo, viro essas pétalas aqui sobre ela, pra ficar visualizando essa base de pontos altos do lado direito. Trabalhei aqui, pulo o próximo ponto alto, no seguinte, faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz 3 pétalas, eu vou ficar um total de 8 pétalas. Aqui, você vai trabalhando da mesma forma, vou fazer mais uma vez para ficar bem claro. Então, pulei um ponto alto, fiz um ponto baixo, e aqui eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, todo o lado direito. Viro pro lado avesso, e aqui onde eu fechei com um ponto baixo, eu pulei esse ponto alto, eu faço um ponto baixo sobre ele. 2 correntinhas, todo o lado avesso, viro pro lado direito, e aqui viro essas pétalas pra frente para poder trabalhar sobre essas argolas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo, formei o picô. Laço e no mesmo espaço eu vou trabalhar 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Viro essas pétalas aqui pra cima, dessa que eu trabalhei, pulo um ponto de base, faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 4 pétalas, eu vou precisar ficar um total de 8, vai trabalhando da mesma forma que eu expliquei essas primeiras. Se tiver dúvida, volta o vídeo para fazer certinho, pulando sempre um ponto. Quando eu concluir as 8 pétalas, eu retorno.
Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Então, eu fiz a última normalmente, notem que ele fica bem aqui, nesse último ponto alto, e aqui já onde eu iniciei a primeira pétala. Então, agora, eu tenho aqui essa parte onde eu iniciei com o ponto baixo, e tenho esse espaço no meio dessa pétala, eu alongo, e venho com a minha agulha nesse espaço do meio da pétala, não nessa parte onde eu iniciei, nesse do meio. Coloco a minha agulha de trás pra frente e puxo essa parte que eu alonguei lá pro lado de trás, pra ficar um acabamento bem legal. Então, dou uma alongada e aqui eu já posso cortar e arrematar o meu fio aqui nessa parte de trás. Corto, puxo ele aqui por dentro. Puxo todo ele e posso estar fazendo o acabamento, arremate aqui nessa parte de trás. E não esquece de arrematar também aqui onde eu iniciei com o anel mágico, para ele não desmanchar a peça. Tá finalizada a nossa flor para aplicação, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.